O advogado da minha esposa me entregou documentos no trabalho, eu lhe entreguei um envelope que destruiu o caso dela no tribunal. Minha esposa não apenas me traiu. Ela planejou me apagar. Ela queria meus filhos, minha fortuna e até meu nome. Tudo com a ajuda do homem que um dia chamei de amigo. Mas o jogo que eles estavam jogando tinha regras. Regras que eles não compreendiam, porque fui eu quem as escreveu. E antes que tudo isso terminasse, eles aprenderiam exatamente o que isso significava. Você já enfrentou uma traição tão profunda que te forçou a lutar por tudo que realmente importava? Compartilhe seus pensamentos abaixo. Sua história pode lembrar alguém que a integridade ainda pode vencer. Meu nome é Troy Blackstone. Tenho 46 anos. E esta é a história de como transformei a maior traição da minha vida em uma luta pela verdade, justiça e pelos meus filhos. Troy Blackstone estava sentado na luz fraca de seu escritório no porão, o zumbido dos servidores preenchendo o silêncio ao seu redor. Em um dos monitores, um vídeo em alta definição se repetia em loop, imagens de vigilância que ele havia extraído do laptop supostamente criptografado de Diana. Ela estava jogada em uma poltrona de veludo em uma suíte de hotel que transbordava luxo, rindo, enquanto Blake Hoffman despejava champanhe em sua taça. As imagens sem som lhe diziam tudo o que ele precisava saber, o modo como ela inclinava a cabeça para trás, a maneira como sua mão permanecia no braço de Blake, a forma como Blake se inclinava, sussurrando algo que a fazia sorrir como uma mulher que acreditava já ter vencido. Em seu pulso havia uma pulseira de diamantes que Troy não havia comprado, uma que brilhava sob a suave iluminação do hotel enquanto ela erguia sua taça. Os lábios de Blake se moviam e, mesmo sem áudio, Troy conseguiu ler as palavras, uma nova vida. Ele encarou a tela por um longo momento, expressão indecifrável. 8 anos de casamento reduzidos a pixels. Diana sempre havia sido ambiciosa. Mas isso era mais que ambição. Era cálculo. Troy trocou de tela, abrindo uma pasta que havia descriptografado na noite anterior. Cada arquivo era um prego no caixão da vida que ele achava que haviam construído juntos. Mensagens de texto criptografadas entre Diana e Blake rolavam pelo monitor, palavras frias, deliberadas. Blake escreveu: o acordo pré-nupcial não vai importar se conseguirmos provar que ele usou recursos da empresa para vigilância. As conexões da sua mãe vão garantir a guarda total. A resposta de Diana foi pior do que tudo para o qual Troy havia se preparado. Connor e Madison mal o conhecem de qualquer maneira. Ele escolheu o trabalho em vez da família há anos. Vamos garantir que eles entendam isso. Troy se recostou na cadeira, expirando lentamente. Ele já havia sido traído antes em sua profissão, colegas vendendo dados confidenciais, clientes escondendo verdades, mas isso era diferente. Era pessoal. Eles não estavam apenas o traindo. Estavam reescrevendo sua vida, transformando-o em vilão aos olhos dos filhos, apagando os anos que ele havia sacrificado para manter sua família segura e amparada. Ele repetiu as mensagens de Diana na mente, cada palavra doía mais que as imagens dela com Blake. Ela não estava apenas o deixando. Ela estava orquestrando sua destruição com a mesma precisão que usava para fechar acordos imobiliários milionários. Seus olhos vagaram pelo escritório no porão, e pela primeira vez ele realmente observou seu próprio lar lá em cima. O sobrado estava repleto de móveis de designer que Diana havia escolhido, obras de arte que ela havia pendurado, tapetes que ela insistiu em importar da Itália. Nada daquilo o representava. Não o homem que cresceu em orfanatos, que construiu seu negócio a partir do nada, que valorizava a função em vez de ostentação. Até as fotos de família no corredor haviam sido arranjadas por ela, momentos cuidadosamente curados que pareciam perfeitos, mas agora soavam vazios. Ele se perguntava quanto do casamento havia sido genuíno, quanto havia sido uma encenação para o mundo, para Blake, para a poderosa família dela. Troy voltou-se para a tela, seu maxilar se contraindo não de raiva, mas de determinação. Raiva era para amadores, para quem reagia sem pensar. Ele havia construído toda a sua carreira nunca reagindo, apenas agindo com precisão. Se Diana e Blake queriam transformar isso em um jogo de estratégia, haviam escolhido o oponente errado. Ele desligou o monitor, o ambiente mergulhando em um silêncio ainda mais profundo. Suas mãos se moveram metodicamente, puxando uma pasta grossa da gaveta trancada da mesa. Dentro estavam extratos bancários, registros de propriedades e arquivos investigativos que ele vinha reunindo há meses, muito antes mesmo de confirmar o caso. Ele já suspeitava que algo estava errado. E, como sempre, seus instintos estavam certos. Diana confiava a ele tudo o que era financeiro. Ela nunca prestou atenção aos detalhes, nunca questionou os documentos que ele colocava à sua frente.
Essa confiança, a única parte do casamento deles que ela nunca duvidou, estava prestes a se tornar seu erro mais caro. Troy colocou a pasta sobre a mesa, abrindo na primeira página. Seu próprio reflexo encarava da fotografia brilhante presa no topo, uma imagem de Diana e Blake juntos, em um baile beneficente meses atrás, sorrindo para as câmeras enquanto tramavam sua queda nos bastidores. Por um breve momento, ele permitiu-se sentir o peso de tudo aquilo, a perda da mulher que achava conhecer, a traição de um homem que um dia chamou de amigo, a ameaça ao futuro de seus filhos. Mas, tão rapidamente quanto surgiram, ele enterrou essas emoções. Não era hora para sentimentos. Era hora de preparação. E preparação era o que ele fazia de melhor. Fechou a pasta, sua expressão endurecendo com a mesma determinação silenciosa que o tornará um dos consultores de segurança mais respeitados da cidade. Diana e Blake haviam feito sua jogada. Agora era a vez dele. Em 2013, antes da vida se tornar um labirinto de desconfianças e acusações sussurradas, Troy Bennett era um homem ainda tentando se ajustar à vida civil após 12 anos na inteligência militar. Trocou operações secretas por um mundo mais calmo, porém igualmente intenso, o da consultoria em segurança corporativa. Foi então que conheceu Diana Clark, uma deslumbrante desenvolvedora imobiliária que parecia iluminar qualquer ambiente em que entrasse. A conexão entre eles foi rápida, quase imprudente. Troy não era o tipo que acreditava em amor à primeira vista, mas a confiança de Diana, sua ambição e a maneira como se portava o atraíram. Em menos de um ano, estavam casados. Os amigos chamaram de impulsivo. Seus colegas militares o alertaram de que pessoas que ascendem rapidamente nos círculos da alta sociedade geralmente são movidas por algo diferente do amor. Mas Troy não se importou. Ele acreditava ter encontrado alguém que via o homem por trás do uniforme. 3 anos depois, chegaram os gêmeos, Connor e Madison, de olhos brilhantes, lembretes vivos do motivo pelo qual Troy lutava tanto para construir uma vida estável. Por um tempo, parecia perfeito. Diana subindo a escada social, Troy garantindo contratos com clientes de alto perfil, e os dois construindo a vida com que sempre sonharam. Cena 2. A dedicação de Troy. O que Diana nunca compreendeu totalmente foi o custo da dedicação de Troy. Consultoria em segurança corporativa não era apenas avaliações de risco e apresentações polidas. Eram ligações durante a madrugada, extrações emergenciais para executivos em viagem internacional e longas horas rastreando ameaças potenciais para empresas arrogantes demais para acreditarem que estavam vulneráveis. Troy conciliava tudo isso quase sem reclamar. Suas noites frequentemente terminavam no escritório de casa, analisando dados de vigilância enquanto Diana participava de eventos beneficentes ou jantares de networking. Ele dizia a si mesmo que estava tudo bem, ela estava construindo sua marca e ele estava protegendo a deles. Toda vez que colocava Connor e Madison na cama após voltar de uma viagem, prometia a si mesmo que estaria mais presente. Mas Diana prosperava no estilo de vida proporcionado pelo trabalho dele. Ela adorava os jantares em clubes privados, os convites para eventos exclusivos e o reconhecimento silencioso entre suas colegas de que era casada com alguém importante. Cena 3. As primeiras rachaduras. As primeiras rachaduras não foram brigas barulhentas nem traições óbvias. Eram sutis, ligações noturnas que Diana não explicava, conversas sussurradas quando Troy entrava no cômodo, e um número crescente de viagens de negócios que ela fazia sozinha. A princípio, Troy ignorou. Ele havia sido treinado para observar padrões, mas queria acreditar que a mulher que amava ainda era a mesma que segurou sua mão no hospital quando Connor nasceu prematuramente. Mas, em 2019, as coisas começaram a mudar. O charme de Diana se tornou calculado. Ela passava mais tempo com pessoas que Troy não conhecia, investidores e incorporadores poderosos que pareciam mais interessados nela do que nos projetos que ela apresentava. Tornou-se mais fria com Troy, frequentemente criticando as longas horas que ele trabalhava, como se esquecesse que eram essas mesmas horas que financiavam seu estilo de vida cuidadosamente construído. Troy, sempre o soldado, tentou lutar por seu casamento com consistência silenciosa, mais jantares em família, mais tempo treinando o time de beisebol infantil de Connor, lendo histórias para Madison antes de dormir, mesmo quando estava exausto. Mas cada gesto parecia como jogar pedrinhas contra uma tempestade. No final de 2020, até seus amigos notaram. Uma noite, enquanto tomava uma bebida com um velho colega do exército, Troy finalmente admitiu: consigo rastrear uma ameaça a mais de 3 quilômetros de distância. Mas eu não consigo entender o que está acontecendo dentro da minha própria casa. O que ele ainda não sabia era que a ambição de Diana estava prestes a cruzar um limite que ele jamais imaginou que ela ultrapassaria.
O verdadeiro ponto de virada começou em uma tranquila manhã de domingo, quando Troy estava sozinho no escritório de casa, vasculhando registros públicos. Anos de trabalho na inteligência militar lhe ensinaram uma coisa: padrões não mentem. A agressividade repentina de Diana no casamento, a crescente interferência da família dela e a confiança arrogante que ela carregava ultimamente não eram aleatórias, havia um jogo mais profundo em andamento. E Troy finalmente estava pronto para descobrir qual era. A prova definitiva veio enterrada em documentos lacrados do Tribunal de Família, obtidos por meio de uma fonte particular que ainda lhe devia um favor. Conforme Troy rolava os arquivos digitalizados, seu maxilar se contraía. O caso era de 13 anos atrás, um incidente envolvendo a mãe de Diana, a juíza Patricia Harrison. O registro oficial afirmava que Patricia havia arquivado uma acusação de direção alcoolizada contra o filho de um jovem doador político, alegando falta de provas suficientes. Mas os arquivos selados contavam a verdadeira história. O motorista era, na verdade, o próprio sobrinho de Patricia. Sua direção imprudente em alta velocidade havia matado uma família de imigrantes com 4 membros. Mas a influência de Patricia havia enterrado a verdade sob jargões legais e depoimentos lacrados. Troy se recostou, encarando a tela. Aquilo não era apenas uma falha ética, era corrupção digna de destruir carreiras. Diana sempre idolatrara o poder da mãe no mundo jurídico, mas agora aquele poder era uma arma carregada. Uma que Troy poderia apontar na direção certa, se escolhesse. E ele não parou por aí. Durante 2 semanas, construiu seu caso silenciosamente, reunindo registros financeiros, doações de campanha e fotografias. Gregory Harrison, pai de Diana, não era um espectador inocente. Um rastro de documentos o conectava a doações estratégicas direcionadas à campanha de reeleição do promotor distrital, feitas poucos dias após o caso ser arquivado. Os Harrison haviam construído toda a sua imagem pública sobre integridade e valores familiares. Mas agora, Troy tinha provas da podridão por trás dessa fachada. Enquanto reunia as evidências, manteve-se metódico, não emocional. Cada documento foi verificado, cada foto com marcação de data e hora, cada transferência financeira confirmada por registros independentes. Troy sabia o quão frágil a alavancagem podia ser se não fosse a prova de falhas, e isso precisava ser a prova de balas. Quando terminou, o arquivo estava grosso, repleto de provas irrefutáveis. Um único telefonema para o jornalista certo, ou para um investigador federal, destruiria a reputação dos Harrison para sempre. Mas Troy não era imprudente. Ele não queria humilhar Diana publicamente. Ainda não. Seu objetivo era controle, não caos. Então ele esperou, deixando Diana e seu advogado fazerem o primeiro movimento. Esse momento chegou antes do esperado. Uma semana depois, Troy estava sentado em frente a Lawrence Kemper, um advogado de família caro e conhecido por sua arrogância. Lawrence deslizou um grosso pacote sobre a mesa de conferência polida, com aquele sorriso presunçoso que só homens como ele pareciam dominar. Assine isso, disse Lawrence, recostando-se na cadeira. Diana ficará com a guarda total dos gêmeos. Ela também ficará com a casa, os veículos e a maior parte dos lucros da sua empresa de consultoria. É do interesse de todos manter isso limpo. Caso contrário, vamos litigar agressivamente, e posso te garantir, Troy, você vai perder. Troy não se mexeu. Não discutiu. Em vez disso, pegou os papéis, deu uma olhada rápida e os colocou de volta sobre a mesa como se fossem correspondência indesejada. Sua calma incomodou Lawrence, que se mexeu levemente na cadeira, esperando por uma raiva que nunca veio. Troy então abriu sua pasta de couro e puxou um único envelope, colocando-o cuidadosamente sobre a mesa. Sua voz era calma, medida, cada palavra deliberada. Entregue isso à sua cliente. Lawrence franziu a testa, hesitando pela primeira vez. O que é isso? Apenas entregue, respondeu Troy, seu olhar firme. Diga a Diana para ler isso antes de decidir o quão agressiva ela realmente quer ser. Dentro do envelope estava um resumo perfeitamente organizado dos segredos mais sombrios da família Harrison. Incluía cópias dos registros judiciais selados, extratos financeiros rastreando os pagamentos de Gregory e fotografias de Patricia se encontrando em privado com o promotor distrital semanas antes do caso ser arquivado. A implicação era clara: se empurrassem esse divórcio longe demais, os Harrison perderiam tudo o que haviam passado décadas construindo. Troy se levantou lentamente, recolhendo suas coisas. Sem dizer uma palavra, sua calma preencheu a sala como um peso que Lawrence não conseguia afastar. O advogado olhou fixamente para o envelope como se ele pudesse explodir.
Enquanto Troy saía, sua mente estava firme, focada pela primeira vez em meses. O equilíbrio de poder havia mudado. Diana achava que o havia encurralado, mas agora cada movimento que ela fizesse teria que levar em conta a tempestade silenciosa que ele acabará de desencadear. A primeira ligação veio logo depois da meia-noite. Troy estava em seu escritório, a casa em silêncio exceto pelo zumbido de seu laptop. O nome de Diana apareceu na tela do telefone. Ele deixou tocar até parar. 1 minuto depois, tocou novamente. Desta vez era Blake Harrison, seu cunhado e o autoproclamado executor da família. Troy também ignorou essa. Recostou-se na cadeira com a mesma calma que havia levado ao escritório de Lawrence Kemper mais cedo naquele dia. A terceira ligação veio menos de 5 minutos depois. Patricia Harrison. Ele atendeu. O que você quer? Ela exigiu, sua voz cortante, mas com um traço de inquietação. Patricia estava acostumada a intimidar, mas agora sua voz tremia nas bordas. Troy falou com firmeza, seu tom preciso e deliberado, justiça. Houve silêncio na linha. Patricia inspirou lentamente e depois expirou, como se estivesse pesando cada palavra. Você acha que pode me ameaçar com acusações mal fundamentadas? Não são acusações, respondeu Troy. São registros, documentos selados do tribunal, transferências financeiras, fotografias. Vocês passaram anos mantendo a família Moretti enterrada sob mentiras. Mas a verdade ainda existe. Você sabe disso. E agora eu também. A voz de Patricia suavizou, quase implorando. O que você quer, Troy? Quero 3 coisas, disse ele, sem hesitar. Diana retira imediatamente o pedido de divórcio e assina a guarda total de Connor e Madison para mim. Blake vende sua parte na Bennett Security Solutions de volta para mim pelo valor original, não pelo número inflado que tentou extorquir. E você renuncia ao cargo de juíza discretamente, antes que os investigadores federais cheguem até você. Ele fez uma pausa. Se não fizerem nada disso, a família Moretti finalmente terá justiça. Vou garantir que todos os jornalistas desta cidade tenham tudo o que precisam para expor essa história. Patricia não respondeu de imediato. Quando finalmente falou, sua voz estava tensa. Você está blefando. A resposta de Troy foi calma e definitiva. Você já sabe que não estou. Ele desligou antes que ela pudesse responder, deixando-a no silêncio. Pela manhã, as rachaduras na armadura da família Harrison já começavam a aparecer. Troy não havia feito ameaças diretas à imprensa, mas garantiu que uma denúncia anônima, com detalhes vagos porém instigantes sobre o caso Moretti, chegasse às caixas de entrada de 3 jornalistas investigativos. Também enviou uma versão cuidadosamente editada dos registros financeiros a um contato na Promotoria Federal. Não era o suficiente para confirmar todo o escândalo, mas era suficiente para levantar dúvidas, dúvidas que os Harrison não podiam se permitir. Blake foi o primeiro a entrar em pânico. No fim da tarde, deixou uma mensagem de voz furiosa, a voz falhando enquanto gritava que Troy estava destruindo tudo. Ligou novamente 1 hora depois, dessa vez implorando por uma reunião. Troy não atendeu. A determinação de Diana quebrou em seguida. Ela apareceu no escritório de Troy sem avisar, sua jaqueta de grife amassada, a compostura habitual se esvaindo. Você está nos arruinando, disse ela, tentando parecer zangada, mas o tom traía medo. Você ao menos se importa com o que isso fará com Connor e Madison? Troy a encarou por um longo momento antes de responder, eu me importo com eles mais do que qualquer pessoa na sua família jamais se importou. É por isso que estou fazendo isso. À noite, a história já havia ganhado vida própria. Meios de comunicação insinuavam um encobrimento judicial antigo envolvendo uma juíza respeitada. Fóruns online especulavam sobre corrupção na família Harrison. E, pela primeira vez em sua carreira, Patricia faltou à sessão marcada no tribunal. Ela sabia que Troy não estava blefando, e sabia que o tempo estava se esgotando. A tensão no escritório de Lawrence Kemper era sufocante. Troy estava sentado na ponta da mesa, sua postura relaxada, enquanto Diana permanecia rígida do outro lado, as mãos trêmulas segurando uma caneta. A grossa pilha de documentos à sua frente representava tudo pelo qual ela havia lutado: controle, guarda, riqueza, e ela estava prestes a assinar tudo. Lawrence, normalmente arrogante e confiante, estava pálido e distraído, o olhar fixo na superfície da mesa como se quisesse estar em qualquer outro lugar. Vamos fazer isso ou não? Perguntou Troy calmamente, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina. Diana lançou-lhe um olhar fulminante, mas a luta em seus olhos já havia desaparecido. Sua mãe havia se calado após o ultimato de Troy.
Blake se recusará até mesmo a aparecer. Investigadores federais haviam começado a fazer perguntas discretas sobre as finanças da família Harrison. Toda a vantagem que ela achava que tinha havia desaparecido. Ela baixou os olhos e assinou seu nome ao final do acordo de custódia. Depois o da transferência de negócios. E finalmente o do acordo de divisão de bens. Cada assinatura parecia mais um tijolo sendo arrancado do império que ela havia tentado construir. Quando ela terminou, empurrou os documentos pela mesa. Você venceu, disse amargamente. Troy não se moveu para pegá-los de imediato. Em vez disso, inclinou-se para a frente, sua expressão indecifrável. Não, Diana. Isso não é sobre vencer. É sobre a verdade. Então, antes de encerrarmos, você vai dizer, por que fez tudo isso? Ela o encarou, os lábios cerrados com força. Lawrence se remexeu desconfortável, sentindo para onde aquilo estava indo. Troy permaneceu em silêncio, esperando. Finalmente, Diana bateu a caneta na mesa e explodiu. Você quer a verdade? Ótimo. Você nunca foi bom o suficiente para mim. Cuspiu as palavras. Casei com você porque era útil. Porque tinha dinheiro, conexões e um nome que as pessoas respeitavam. Mas você era só um segurança de quinta fingindo ser algo maior. Eu te superei há anos. Troy ouviu sem sequer piscar. Quando ela terminou, ele assentiu lentamente. E mesmo assim, acabei de tirar tudo que você valorizava. O rosto de Diana enrubesceu, mas ela não disse nada. Sua respiração estava superficial, quase trêmula. Troy finalmente recolheu os documentos assinados e os colocou dentro de sua pasta de couro. Mas antes de se levantar, tirou outro envelope e o colocou diante dela. O que é isso? Ela perguntou, a voz cansada. Considere um presente, disse Troy. Ela abriu o envelope e congelou. Dentro havia fotografias de Blake Harrison embarcando em um jato particular com uma mulher com metade da sua idade, as mãos entrelaçadas. Outra imagem mostrava Blake retirando grandes quantias de dinheiro de uma conta nas Ilhas Cayman registrada em nome dele e de Diana. A última foto capturava relaxando em um iate, taça de champanhe na mão, já comemorando sua fuga. A mão de Diana tremia enquanto ela folheava as imagens. Isso não é real, sussurrou, embora sua voz já carregasse o peso da realização. É real, disse Troy com calma. Blake esvaziou as contas 2 dias atrás. Agora, provavelmente está em Mônaco. Seja lá o que ele prometeu a você, já era. Assim como todo o resto. A compostura de Diana finalmente se despedaçou. Ela enterrou o rosto nas mãos, os ombros sacudindo, um soluço abafado escapando dos lábios. Por um momento, a sala ficou em silêncio, exceto por sua queda silenciosa. Lawrence desviou o olhar, desconfortável. Mas Troy não se moveu. Apenas ficou de pé, deslizou a pasta sob o braço e se dirigiu à porta. Sem olhar para trás, disse apenas uma última coisa, você queria poder, Diana. Agora não tem mais nada pelo que lutar. Ele a deixou ali, os acordos assinados sobre a mesa e o peso de suas próprias escolhas esmagando-a de forma muito mais eficaz do que qualquer palavra que ele pudesse ter dito. A consequência pública veio mais rápido do que até mesmo Troy esperava. Dentro de uma semana após Diana assinar os documentos finais, Patricia Harrison anunciou sua renúncia do cargo de juíza. A declaração divulgada à imprensa citava motivos de saúde pessoal, mas todos sabiam a verdade. Os registros judiciais vazados agora faziam parte de uma investigação federal em crescimento, e sussurros sobre o caso da família Moretti começaram a dominar os noticiários locais. O que antes era uma narrativa rigidamente controlada de integridade e serviço público estava se desmoronando em tempo real. O império hoteleiro de Gregory Harrison, por muito tempo considerado intocável, foi o próximo a cair. Investigadores federais, munidos das provas fornecidas por Troy, silenciosamente congelaram várias de suas contas principais sob suspeita de lavagem de dinheiro e violações de financiamento de campanha. Investidores começaram a recuar, e o valor das ações despencou da noite para o dia. A família Moretti, agora representada por uma equipe de advogados civis, entrou com processos que comprometeram quase todos os ativos principais dos Harrison. Décadas de influência e riqueza cuidadosamente cultivadas estavam desmoronando sob o peso da verdade. E Troy não havia dito uma única palavra à mídia. Não precisou, a verdade, uma vez libertada, fazia seus próprios estragos. A queda de Diana foi mais silenciosa, mas não menos definitiva.
A retirada do divórcio e o acordo de custódia a deixaram encurralada financeiramente, e o roubo de Blake nas contas conjuntas garantiu que ela não tivesse nenhuma rede de segurança. Em poucos meses, foi forçada a vender seus carros de luxo e os poucos investimentos pessoais que ainda controlava, apenas para se manter. Os convites para os eventos da alta sociedade, que antes definiram sua vida, desapareceram. Pessoas que antes a bajulavam pararam de retornar suas ligações. Eventualmente, ela assumiu um cargo como corretora de imóveis de nível intermediário em uma pequena empresa nos subúrbios. Não havia mais bailes beneficentes, nem coberturas luxuosas para ostentar, apenas casas abertas e comissões por venda. Ocasionalmente, Troy ouvia falar dela por meio de conhecidos em comum. Ela está educada, diziam, até mesmo humilde, embora seu orgulho ainda transparecesse na forma como se portava. Mas, pela primeira vez em anos, Diana já não tinha nenhum poder real a ser exercido. Ela existia agora à margem, distante da vida pela qual um dia sacrificou tudo para controlar. Blake Harrison, no entanto, não teve permissão para desaparecer em uma obscuridade silenciosa. Troy havia se certificado disso. Por meio de contatos que ainda mantinha dos tempos da inteligência militar, Troy forneceu aos investigadores informações detalhadas sobre as contas offshore de Blake e as transações comerciais fraudulentas que ele havia orquestrado. Em poucas semanas, os ativos de Blake foram congelados e seu nome incluído em uma lista internacional de monitoramento. Ele fugiu de país em país, mas cada passo reduzia ainda mais suas opções. A mulher com quem havia fugido o abandonou no instante em que o dinheiro se tornou inacessível. Quando os meios de comunicação tomaram conhecimento de sua queda, Blake já era descrito como um fugitivo, vivendo em aluguéis temporários sob nomes falsos, sua reputação destruída tanto no mundo dos negócios quanto no meio social. Troy não comemorou nada disso. Sentado em seu escritório durante as madrugadas, às vezes refletia sobre o quão fácil teria sido deixar a raiva ditar cada passo, o quão tentador havia sido esmagá-los apenas por vingança. Mas nunca se tratou de ódio. Sempre se tratou de equilíbrio, garantir que aqueles que destruíram os outros por interesse próprio finalmente enfrentassem as consequências. Os Harrison haviam construído seu poder sobre mentiras, e agora essas mentiras os haviam consumido. Para Troy, justiça não era barulhenta, era silenciosa, metódica e definitiva. E, pela primeira vez em anos, ele sentia algo próximo da paz. 3 meses depois, o mundo parecia diferente para Troy Bennett. Em uma tarde quente de sábado, ele estava de pé na varanda, encostado no corrimão de madeira, observando Connor e Madison correrem pelo quintal. As risadas deles preenchiam o ar, alegres e leves, um som que ele não ouvia com tanta liberdade havia meses. Eles não compreendiam o alcance total do que havia acontecido, as batalhas legais, as ameaças ou a guerra silenciosa que o pai travara para protegê-los. Tudo o que sabiam era que seu pai havia lutado por eles. E isso era o suficiente. Connor parou para recuperar o fôlego, o rosto corado pela corrida, enquanto Madison gritava animada e corria em direção aos balanços. Troy sorriu sozinho, um orgulho tranquilo se instalando em seu peito. Era por isso que ele havia suportado tantas noites sem dormir. Por isso escolheu a estratégia em vez da fúria. Ele não lutou por vingança. Lutou por aquele momento simples e pacífico. A vida também havia mudado de outras formas. A Blackstone Security, a empresa que ele havia construído antes que os Harrison tentassem arrancá-la dele, estava florescendo novamente. A notícia do escândalo Harrison se espalhou pelo meio corporativo, e clientes que antes hesitavam em contratá-lo agora faziam fila por acordos. Sua reputação, que já era sólida, tornará-se ainda mais forte. Troy expandiu suas operações, contratou uma nova equipe composta por antigos colegas de confiança e se via recusando mais propostas do que aceitava. Mas ele não se enterrava no trabalho como fazia antes. As longas madrugadas assistindo a câmeras de segurança foram substituídas por jantares em família, projetos escolares e noites ensinando Connor a jogar beisebol. Troy também havia aprendido a deixar a raiva ir. Ele poderia ter perseguido os Harrison ainda mais, poderia ter garantido que até o último vestígio de influência deles fosse destruído. Mas ele já havia conquistado o que realmente importava. Patrícia estava desonrada. O império de Gregory estava sob investigação. Blake era um fugitivo. E Diana já não representava uma ameaça, era apenas mais uma pessoa tentando se reconstruir a partir das ruínas das próprias escolhas. Dentro de seu escritório, restava apenas uma fotografia na estante. Era de Diana, tirada anos antes, quando ainda eram uma família. Troy a mantinha não por amor ou nostalgia, mas como lembrete. Ele havia aprendido que confiança não é algo que se dá livremente.
É algo que deve ser conquistado com cuidado, e jamais tomado como garantido. Conforme o sol descia no horizonte, Troy desceu da varanda e foi ao encontro dos filhos no quintal. Connor lançou-lhe a bola de beisebol, e Madison comemorou quando ele a pegou com facilidade. Pela primeira vez em anos, Troy sentiu que o chão sob seus pés era firme. Sua vida não era perfeita, mas era dele. Conquistada com paciência, sacrifício e uma determinação silenciosa de proteger o que realmente importava. Algumas traições tentam tirar tudo de você. Mas às vezes, elas te deixam exatamente com o que você precisava.